Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Prestação de contas revela movimentação superior a 90 milhões de reais na massa falida do grupo Itapemirim. Prestação de contas detalha arrecadação com leilões, contratos de arrendamento, evolução operacional e quadro financeiro até janeiro de 2026. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A administradora judicial da massa falida do grupo Itapemirim, XM Partners, assessoria empresarial limitada, a XM Partners apresentou à Justiça um novo relatório de prestação de contas, revelando que os ativos financeiros sob gestão ultrapassaram 90,4 milhões de reais até janeiro de 2026. O documento protocolado no âmbito do processo de falência que tramita na primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo detalha a movimentação financeira ocorrida entre outubro de 2025 e janeiro de 2026, incluindo receitas, despesas e aplicações vinculadas às contas da massa falida. Indicadores operacionais mostram escala da operação. Além dos dados financeiros, o relatório apresenta indicadores operacionais que ajudam a dimensionar a estrutura herdada do grupo. Entre março de 2023 e janeiro de 2026, a operação acumulou mais de 92 milhões e meio de quilômetros rodados, cerca de 103 mil horários realizados e mais de 3,58 milhões de passageiros transportados. Os dados reforçam a relevância histórica do grupo no transporte rodoviário brasileiro e o impacto da sua descontinuidade no setor. Saldo expressivo e estrutura de contas. De acordo com o relatório, o montante total da massa falida alcançou R$ 90.441.531,91, sendo a maior parte concentrada em contas judiciais. A estrutura financeira é composta por 15 contas judiciais com saldo e 11 contas correntes vinculadas ao processo. Os valores mantidos em contas judiciais somam mais de 90,3 milhões de reais, enquanto as contas correntes apresentam saldo residual de aproximadamente 82 mil reais, evidenciando a centralização dos recursos no ambiente judicial. Principais fontes de receita. O relatório aponta que a movimentação financeira do período foi impulsionada por diferentes fontes de entrada de recursos, com destaque para receitas provenientes de contratos de arrendamento, valores obtidos em leilões de ativos,
atualizações monetárias e rendimentos financeiros e transferências judiciais e desbloqueio de valores. Entre os principais destaques está a arrecadação de mais de 67 milhões e meio de reais oriundos de leilões de ativos, além de valores superiores a 10 milhões de reais relacionados a contratos de arrendamento, evidenciando a estratégia de monetização dos bens da massa falida. Despesas e saídas financeiras. No mesmo período, também foram registradas saídas relevantes relacionadas principalmente a pagamentos a prestadores de serviços, custeio de despesas operacionais da massa falida, honorários e levantamentos judiciais e custos administrativos e legais. Os dados indicam movimentações significativas envolvendo escritórios de advocacia, consultorias e empresas especializadas, refletindo a complexidade da gestão de um processo falimentar de grande porte. Recursos bloqueados e entraves operacionais. O relatório também aponta a existência de valores bloqueados em contas correntes que ainda aguardam transferência para contas judiciais vinculadas ao processo. Segundo a administradora judicial, há aproximadamente R$ 76.900 com restrições operacionais, além de valores menores bloqueados que dependem de procedimentos bancários e judiciais para liberação e centralização. Esses entraves operacionais evidenciam desafios administrativos comuns em processos de falência, especialmente quando envolvem múltiplas instituições financeiras. Estrutura de pessoal e áreas operacionais. O relatório também apresenta a evolução do quadro de colaboradores distribuídos entre setores como administrativo, manutenção, operacional, rodoviária, motoristas e cargas. Os dados indicam uma estrutura robusta com destaque para a área operacional e motoristas, que concentram a maior parte da força de trabalho. Transparência e acompanhamento judicial. A prestação de contas segue as exigências da Lei nº 11.101 de 2005, que regula os processos de falência no Brasil e tem como objetivo garantir transparência na gestão dos recursos da massa falida. O documento também apresenta detalhamento das atividades realizadas, incluindo arrecadação de ativos, evolução do quadro de credores e acompanhamento das ações judiciais em curso. Receita e distribuição regional. A análise por estado demonstra forte concentração de receitas em algumas unidades federativas. Entre os principais destaques estão Rio de Janeiro, com cerca de 24,93% da participação, São Paulo, com aproximadamente 23,03%, Espírito Santo, com cerca de 12,99% e Minas Gerais,
com aproximadamente 12,12%. O acumulado total para o estado ultrapassa 354,6 milhões de reais, evidenciando a abrangência nacional das operações do grupo antes da falência. Contexto da falência e impactos. A falência do grupo Itapemirim, um dos mais tradicionais operadores do transporte rodoviário no país, continua sendo acompanhada de perto pelo mercado e por credores, devido à relevância histórica da empresa e ao volume financeiro envolvido. A evolução das contas e a recuperação de ativos são fatores determinantes para o pagamento de credores e para o desfecho do processo judicial. Galera, chegou essa notícia aqui para a gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago em tom especial, pois se trata de um assunto bem sério, pois vou estar até destacando até o enunciado dessa matéria. Prestação de contas revela movimentação superior a 90 milhões de reais na massa falida do grupo Itapemirim. Prestação de contas detalha arrecadação com leilões, contratos de arrendamento, evolução operacional e quadro financeiro até janeiro de 2026. Pois bem, segundo o portal Ônibus e Transporte, a administradora judicial da massa falida do grupo Itapemirim, a XM Partners, apresentou à Justiça um novo relatório de prestação de contas, revelando que os ativos financeiros sob gestão ultrapassaram 90,4 milhões de reais até janeiro de 2026. E segundo o documento que foi protocolado no âmbito do processo de falência que tramita na primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, detalha a movimentação financeira ocorrida entre outubro de 2025 e janeiro de 2026, incluindo receitas, despesas e aplicações vinculadas às contas da massa falida. E também, segundo indicadores operacionais, acaba mostrando a escala da operação, que entre março de 2003 e janeiro de 2026, a operação acumulou mais de 92 milhões e meio de quilômetros rodados, cerca de 103 mil horários realizados e mais de 3,58 milhões de passageiros transportados. Repetindo aqui com vocês, esses dados eles foram analisados entre março de 2023 e janeiro de 2026, que são mais de 92 milhões e meio de quilômetros rodados, cerca de 103 mil horários realizados e mais de 3,58 milhões de passageiros transportados. Segundo também o relatório da administradora judicial, a XM Partners, o saldo expressivo das contas da empresa é de R$ 90.441.531,91, sendo a maior parte concentrada em contas judiciais, sendo que a estrutura financeira
é composta por 15 contas judiciais com saldo e 11 contas correntes vinculadas ao processo, sendo que os valores mantidos em contas judiciais somam mais de 90,3 milhões de reais e nas contas correntes conta aproximadamente 82 mil reais, evidenciando a centralização dos recursos no ambiente judicial. Ou seja, entre março de 2003 e, um caso, janeiro de 2026, teve movimentação recorde de 90 milhões de reais, 90,4 milhões de reais, sendo que é importantíssimo a Itapemirim está aparecendo no setor, no caso, transporte rodoviário nacional. Isso também é importante para a continuidade da Suzano à frente das operações, pois se não fosse por ela, esta marca aqui aparente nos veículos dela e a pintura de cor amarela não estaria em nosso país ainda. Teria desaparecido se fosse por Águia Branca. Então, eu digo e repito, estou na torcida sim pela Suzano para que ela continue à frente das operações da Itapemirim. Pois, se a Águia Branca vencer essa batalha, ela simplesmente vai acabar com esta marca e com a pintura, pois ela não vai ficar nem com a marca e nem com a pintura. Mas, se a Suzano ganhar, a gente vai ficar muito feliz, pois a marca e também a pintura vai ser mantida pela empresa do ABC Paulista. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.